Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um episódio no SolucioneCast. O episódio de hoje é sobre arquitetura sustentável. Para a gente já fechar a nossa primeira temporada do SolucioneCast, está aqui comigo Manu, sócia proprietária da Rum Arquitetura, para falar um pouco sobre arquitetura sustentável. Manu, obrigado pelo convite e participar desse episódio de hoje. Eu que agradeço pelo espaço, né, de a gente poder estar aqui defendendo uma coisa que para mim é tão preciosa, que é justamente a arquitetura sustentável, e poder falar um pouco do meu trabalho, né, que felizmente trabalho com algo que eu amo muito, então... E é bem focado na parte, a Rum Arquitetura é bem focado na parte de arquitetura sustentável. Até para o pessoal também conhecer, né, essa trajetória da Rum Arquitetura, o porquê Rum, né, e de onde nasceu, o porquê esse viés da sustentabilidade, essa pegada da sustentabilidade, nicho de mercados, né, você tem um escritório, acho que atualmente em Rio do Sul, né, e se atende só aqui Rio do Sul e região, ou se atende nível Brasil, fica à vontade para contar essa linda história de vocês. Bom, a Rum Arquitetura nasceu no início de 2021, nasceu como Rum Arquitetura mesmo, quando eu me formei em arquitetura e eu queria fazer uma arquitetura que fosse mais minha, assim, que fosse diferente daquilo que eu via aqui em Rio do Sul. E eu já tinha trabalhado com vários outros profissionais, só que não era bem aquilo que eu queria construir, mas eu ainda estava descobrindo, por isso que na época ainda era só Rum Arquitetura. Hoje a gente reformulou a marca, hoje é Rum Arquitetura Sustentável, justamente porque a gente definiu esse nicho, a gente se encontrou nesse lugar realmente, tanto como profissão quanto como modelo de vida, assim, sabe? Como algo que a gente quer trazer para o mundo, assim, realmente é uma coisa muito de coração, a nossa arquitetura. E o Rum Arquitetura, na verdade, é até meio engraçado, mas veio de um anime que eu e o Daniel, meu esposo, a gente assiste, que é o One Piece, agora tá bem em alta, né, que tem a série aí na Netflix também, e tem um personagem que ele tem um poder que ele chama de Rum, que é onde ele cria um espaço onde ele controla todas as condicionantes ali dentro, e aí a gente quis homenagear um pouco o nosso amor pelas coisas mais nerds e otakus, que é esse anime. Deu uma sinergia bem, bem bacana. E focar um segmento em si, o segmento sustentável, acredito que é um desafio, né? Principalmente na nossa região, até nível Brasil, a arquitetura em si tem um leque de serviço muito grande, mas você focar na parte sustentável, acredito que é um desafio imenso para vocês, né? Sim. A gente começou o nosso projeto o nosso escritório, né, querendo encontrar que caminho a gente ia seguir. E aí, caminhando pelas internets, a gente encontrou um casal de engenheiros, inclusive, que é a Amanda e o Fernando, e eles trabalham eles são um canal do YouTube, na verdade, focado mais na educação de construção, de construtores, com foco em baixo custo e sustentabilidade. E foi ali que a gente se encontrou, a gente começou a aprender bastante, ir atrás, ver que realmente esse nicho existia, essas pessoas existiam, elas estavam ali, elas precisavam de alguém para estar fazendo esses projetos, né? E aí a gente se encontrou muito, assim, né, nesse momento ali, e aí que a gente decidiu fazer uma arquitetura sustentável. E, assim, eu sempre amei sustentabilidade, desde a época da faculdade. E a parte de residências, principalmente, eu acho que é uma arquitetura mais intimista, então, para mim, sempre foi um caminho muito claro que eu queria ir para o residencial. E aí, agora eu uni, né? Que é a sustentabilidade e o residencial. Unir o útil e o agradável. E quem procura uma arquitetura já está muito bem amadurecido com a ideia, né? Sim. Então, vocês acabam, não é uma arquitetura que acaba impondo, né? Você tem que fazer um projeto sustentável. Boa parte, o cliente, você já vem com esse amadurecimento, né? Sim. Geralmente as pessoas já têm essa ideia, né? Elas já pesquisaram antes, elas já têm definido que elas querem uma casa sustentável, uma casa que vá ter menos custo de manutenção, uma casa que possivelmente vai ser mais barata de construir. Tem muito esse pilar da sustentabilidade, da economia, que a gente foca bastante. Tanto pela questão de que a gente acredita que a arquitetura não é um item de luxo, a arquitetura não é uma coisa só de alto padrão, a gente acredita muito no poder social de transformação da arquitetura, de que todo mundo deveria ter acesso a um projeto de arquitetura, porque a arquitetura traz qualidade de vida. Sim, então, verdade. Esse pilar da economia para a gente é muito importante. Aí a gente vai muito atrás disso e os clientes já vêm muito com essa ideia. Eu quero uma casa, cara, de 200 metros quadrados e eu quero gastar no máximo 250 mil. Então, a gente vai atrás, entendeu? E pega na mão e vai junto, procura soluções, procura materiais, estratégias também, porque é muito importante essa questão da economia, não só na construção, mas na manutenção de vida da casa também, né? Então... E interessante quando a gente fala assim, principalmente a parte
de prêmios de arquitetura, boa parte dos prêmios de arquitetura está muito ligado com esse bem-estar e sustentabilidade, né? Até tem um case bacana que você estava comentando comigo, que foi uma referência e ganhou um prêmio por esse motivo, né? Tu comenta do ArcDaily Brasil? Isso, aham. Na verdade, tem 2 cases que ganharam o prêmio de obra do ano do ArcDaily Brasil, que é um de 2018, se eu não me engano, e um de 2022. E os 2 são obras super de baixo custo, que tiveram uma arquitetura super estratégica, inclusive um é a Casa da Vila Matilde, que vocês provavelmente, se pesquisar, vocês vão lembrar da casa. É uma casinha num terreno super minúsculo da Dona Dalva, se eu não me engano, que era uma empregada doméstica que economizou a vida inteira dela para construir, então realmente o escritório pegou na mão e fez ali, sabe? Então, acho que sustentabilidade tem a ver com isso também, com esse fator econômico. E aí tem a casa do Pomar, do Cafezal, se eu não me engano, que é esse que ganhou agora em 2022, que é também de um coletivo, inclusive, de arquitetos que fez o projeto. E é uma casa, assim, que ela é estrutura de concreto armado, tijolo cerâmico, mas e isso são os materiais que você não consideraria ecológico, mas são os materiais que eles tinham disponível lá. São os materiais que iriam gerar menos frete, ou seja, menos emissão de carbono. São materiais que tinham uma mão de obra ali mais acessível. São materiais que eles puderam utilizar de formas sustentáveis. Por exemplo, o tijolo cerâmico de 6 furos, em algumas paredes, eles usaram viradinho. Então, funcionou como um cobogó, porque os furos funcionaram como um duto de ar ali, entendeu? E trouxe uma ventilação cruzada. Enfim, são assim, estratégias, sabe? Acho que qualquer material pode ser sustentável. E você tocou no assunto da questão de estratégia. Projetos sustentáveis, no meu ponto de vista, ele acaba levando mais tempo no modo de pensar, porque se a gente ir para o tradicional feijão com arroz, que a gente fala, é fácil, né? Beleza, o cliente ele já tem aquela cultura dele ver a parede rebocada, de um padrão já mais sofisticado, que já é muito comum o vizinho dele fazer, assim por diante, então a gente, engenheiro arquiteto, não tem muito o que pensar no material, ele já está de uma forma impondo que vai ser aquilo. Mas quando o cliente ele vem com essa ideia, eu preciso reduzir um custo e você tem a liberdade de encontrar métodos construtivos para atender a minha necessidade que seja sustentável e econômico, daí tem que quebrar a cabeça, né? Sim. De encontrar materiais. E o material que você comentou ali, que vocês trabalham muito forte, é o tijolo ecológico. Acho que é até legal para o pessoal tirar essa dúvida de como funciona o tijolo ecológico. Como é que funciona desde a matéria-prima, como é que ele fica esteticamente, como é que ele se comporta, né? Falar um pouco desse método, que ele é muito ligado, acho que à arquitetura sustentável, né? Sim, até é um método que a gente defende bastante lá na arquitetura, porque eu acho que, assim, ele dentre os métodos sustentáveis alternativos que a gente procura, ele é o mais perto de algo mais convencional, né? A gente tem, então, por exemplo, taipa de pilão, paredes de pau a pique, esses outros materiais que são alternativos, mas tem muita gente que ainda tem muita resistência. Aí eu acho que o tijolo ecológico fica ali no meio termo, sabe? Então, o tijolo ecológico, ele é um tijolo feito de terra e de cimento e água, é só isso. E aí ele é colocado numa prensa e colocado para secar. E esse cimento vai ajudar a trazer resistência, né, para o tijolo, enfim. E aí, claro, tem que ter uma proporção certinha, tem que ser feitos os testes de resistência do tijolo, tem toda uma metodologia que tem que ser seguida para ele ficar certinho, né? E aí são tijolos que funcionam como Lego. Eles são umas pecinhas que tem um encaixe, você coloca uma em cima do outro. Então, assim, é até mais fácil de montar uma casa, de fazer uma casa com tijolo ecológico, porque ele tem essa facilidade de estar no prumo muito facilmente, Sim, né? E aí acaba que... Claro, tem muita mão de obra que acaba tendo uma resistência, né? A fazer uma casa com ele, porque nunca viu. Mas é uma matéria-prima que eu acho que tá vindo para ficar e é só ter coragem de fazer. E a gente falando assim do material, tem aquela questão cultural, né? A gente vai falar, aqui principalmente vamos falar da nossa região. Uma cultura mais forte, uma cultura resistente a introduzir novos métodos, né? E vocês não atendem só aqui em Rio do Sul, vocês atendem de nível Brasil. Então vem muita demanda de fora que já conhece, fica mais fácil introduzir. Aqui não é muito comum a gente ver numa esquina uma casa de tijolo ecológico, uma casa... qual os outros métodos que você comentou? Taipa de pilão. Então, pra gente aqui, é diferente, entendeu? Mas dependendo da cultura, dependendo da região, se encaixa muito bem por causa da questão econômica e sustentável, entende? E até falar um pouco da experiência minha do tijolo ecológico, que eu estava comentando, eu fiz em 2009. Foi um dos primeiros projetos, né? É uma experiência muito legal aqui em Rio do Sul, e o cliente, ele trouxe essa ideia, eu quero que minha casa seja em tijolo ecológico, eu conheço, tudo mais.
tinha um fornecedor aqui próximo, perfeito. Daí eu tive que estudar, né? Como é que funciona esse troço aí, é tijolo normal e tal. Fui vendo e tudo mais, eu disse, dá para até colar, ele é autoportante, uma alvenaria autoportante, boa resistência de compressão, certo? Então, vai a armadura mais só onde pontos de grauteamento, questões de tração, e tem uma boa durabilidade. Hoje a gente já se passou mais de 10 anos, mais de 12 anos, a casa está lá ainda, com nenhuma patologia, tem um bom comportamento a longo prazo. E daí eu tava brincando e perguntei para eles, mas quem que vai executar? Quem que vai ser mão de obra? Daí o casal falou, não, é a gente mesmo. Então reduziram a questão de mão de obra. Eu cheguei lá, eles mesmos estavam colocando, né? E a casa de 2 pisos, lógico que chegou num ponto, teve que contratar mão de obra por causa de vigas e tudo mais, mas até hoje lá, e eles conseguiram uma boa redução. Daí... Inclusive, tem clientes nossos que compraram a máquina de tijolo, vão pegar a terra do próprio terreno, fazer os tijolos, mandar para teste e levantar a própria casa. Nossa. E consegue uma boa redução de custo, Com né? certeza. Chegaram a fazer algum estudo de potencialidade econômica, tipo de redução? Chegou a reduzir 20%, 30%? 30% em média? É. Na verdade, assim, uma média de alvenaria estrutural mesmo, né? Só pela questão de ser uma alvenaria estrutural já reduz ali uns 15%, 20%. Aí pela questão também de que você não precisa fazer recorte na parede, porque toda a trama de energia, de água, tudo vai subindo junto com as paredes, né? Então, talvez pode ser que demore um pouco mais essas paredes a subirem, mas você não tem que quebrar a parede depois, você não precisa fechar aquela parede com mais concreto, jogar aquele tijolo que você quebrou fora, ter que pagar caçamba de lixo para tirar. Então, assim, são vários processos que acabam tornando ele mais econômico. E se o cliente ele quiser deixar à vista, ele bota uma verniz e fica um tijolinho à vista, estilo rústico, né? A gente brinca estilo gramado, né? Sim. Aquela arquitetura bem legal. Sim. E ele pode combinar com outros métodos, como um telhado shingle, né? Que também, né, para não ficar só naquele telhadinho normal, pode fazer combinações arquitetônicas, né? Essa liberdade. Com certeza. E com isso já só o fato de você não precisar rebocar, ali já tem uma boa redução de custo. Bastante. E também o menor uso de água também, né? Sim, é uma obra muito mais seca, muito mais limpa, E o assentamento, só para o pessoal entender, dá para assentar até com cola ou até mesmo encaixe, né? Sim. Você mesmo vai encaixando ali. Sim, o próprio peso do tijolo e como ele tem um encaixe, né, faz com que o tijolo realmente não saia do lugar, e até a gente tem casos de casas no Brasil e de um cliente que a gente conheceu que construiu a casa dele, não colocou nada no meio dos tijolos, e um tempo depois ele quis se mudar, ele levou a casa dele para o outro terreno, ele simplesmente desmontou os tijolinhos, tirou um de cima do outro e montou a casa em outro lugar. Caramba. E falando assim, nível Brasil, né, a maior procura por esse nicho de mercado da arquitetura sustentável, tá aqui região, que vocês atendem nível Brasil, né? Sim, a gente tem projeto em vários estados do Brasil, mas que a gente vê mais procura é a galera mais do Nordeste e Norte, principalmente. Eu acho que por uma questão de que o clima lá é mais pesado, né? Então, acho que a arquitetura sustentável, ela tem muito essa pegada de ser uma casa muito mais confortável, né? E eu acho que acaba puxando mais, as pessoas procuram mais isso, nesse sentido de que a casa seja fresca, de que a casa, né? Mas a gente tem projeto em Brasília, por exemplo, também, que é muito quente e muito úmido, então a gente tem que ir atrás dessas soluções também de não ter umidade, e aí o tijolo ecológico ajuda muito nessa questão também. De caso no local bem aprofundado, né? Sim. E também assim, né? Pô, eu vou colocar reaproveitamento de água pluvial na minha casa, e o arquiteto não pensou muito bem a posição solar, tá lá tupido de ar-condicionado. Daí ele não casa a informação, né? E ser sustentável para vocês é muito além de colocar uma plantinha lá no projeto, né? A gente tá falando de uma forma bem leigo, né? Vai muito além disso. Até por questões de posição solar, a questão de eficiência energética, né? Diminuiu a eficiência energética para você não precisar usar tanto ar-condicionado. Daí, vou botar o reaproveitamento pluvial, legal, tá sendo sustentável. Quando vê, verão, tá lá cheio de ar-condicionado na casa, a eficiência energética dela é muito falha, entendeu? Sim. Eu acho que a sustentabilidade, ela não é um kit de coisas específicas. Para cada lugar, para cada projeto, para cada terreno, vai ter uma estratégia, vai ter um material que vai ser mais adequado e vai ser mais sustentável, né? Tem que ter
essa pegada de que o que você tem disponível na sua região, que vai ser mais sustentável, que vai gerar menos carbono, que vai ser mais econômico, que vai também trazer mais movimento econômico para aquela região. A gente tem muito essa questão do social também dentro da sustentabilidade, né? E, claro, o projeto em si é muito, muito importante, porque se você quiser fazer uma casa de alvenaria convencional, por exemplo, ela ainda pode ser sustentável, ela ainda pode gerar muito menos manutenção do que uma casa que não foi pensada nesse sentido, porque a gente pensa questão de ventilação cruzada, que é muito importante, questão de iluminação natural, para você evitar o uso de lâmpadas também, né? E até pela questão de qualidade de vida também, luz natural, vista, isso tudo eu acho que tem muito impacto. A questão da insolação também, né? Porque não adianta você querer botar, sei lá, uma sala com uma parede de 10 centímetros voltada para o sol que se põe. Vai ser o lugar mais quente da sua casa. E aí você quer que ele seja fechado, porque você quer assistir a sua TV lá no escurinho, meio cinema e tal. Aí você vai ter que botar um baita de um ar-condicionado lá. Aí tá, geralmente como... dependendo da situação, o custo da construção é abaixo de custo, daí o cliente tem poder aquisitivo de não fazer uma casa, né, de alto padrão. Às vezes ele não valoriza esse ponto do arquiteto em si, né? Tipo, ali o investimento dele realmente, beleza, eu vou pensar na redução de custo, então é um investimento agora de você contratar um escritório de arquitetura, ao lado ali tendo engenharia, mas pensar de uma forma vantajosa a longo prazo, né? Eu acho que os projetos, né, não só o arquitetônico, mas todos os projetos em si, o kit de projetos, ele tem que estar dentro do custo de obra, ele nunca é um adicional, né? Eu acho que se você quer economizar, você tem que ter tudo definido em projeto. Uma linha num projeto não vai te custar nada para mudar. Agora, se você quiser mudar uma parede lá na obra, vai te custar bastante, vai te custar tempo, vai te custar material. Sim. Então, assim, tudo que a gente tem muito essa... Eu acho que o Brasil tem uma cultura muito imediatista, assim. Eu tenho certeza que já te aconteceu também de pessoas chegarem contigo pedindo o projeto e já estava com a laje levantada, já estava com os pilares levantando. Só queria ali o desenho para ter como seguir. E aí, assim, acaba que se torna muito mais custoso essa obra, porque você vai ter que fazer alteração, não vai estar otimizado para aquele terreno, para aquela região. Em outros lugares do Brasil, do mundo, aliás, a Alemanha, acho que é um grande exemplo disso, que eles passam, sei lá, 70% do tempo total de projeto e obra só no projeto. E aí a obra ocupa 30% desse tempo e vai muito mais rápido e é muito mais econômico. A cultura realmente, eu defino muito essa frase que a gente tem que o maior tempo planejando para tua execução ela fluir, né? Fluir de uma forma mais eficiente. Aí a gente volta àquela questão cultural, né? Tem cliente que ele vai querer, tipo, eu quero daqui a 2 meses iniciar a obra porque eu já tenho pedreiro definido e tudo mais, faz aprovação rápida na prefeitura, mas assim, vamos falar o bem português, a gente, engenheiro arquiteto, a gente é pago para pensar. Então, dependendo da situação, acaba levando tempo, entende? E daí, às vezes, ele quer fazer milagre numa redução de custo. Não, pense para ver o que dá para reduzir custo. Não é bem assim, entendeu? Tem que estudar o caso, tem que estudar de uma forma aprofundada e tem que ver se aquilo ali realmente atende a necessidade dele, né? Com certeza. Até você comentou também antes da questão da certificação LEED, por exemplo, que eles têm um monte de sistemas, certificação LEED, né? A certificação de edificações sustentáveis. E eles têm um monte de sistemas que a gente poderia utilizar dentro de qualquer arquitetura para estar mensurando essas questões de, por exemplo, até as lâmpadas que estão sendo utilizadas, de que maneira que eu utilizo elas que vai ser mais vantajoso, né? Que vai ser mais econômico, que vai ser mais sustentável. Então, essas questões um pouco mais detalhadas a gente acaba tendo que deixar muitas vezes de lado, né? E assim, a gente falando de uma forma econômica, né? Aquela pergunta, né, ser sustentável, ele é caro e tudo mais, a gente sempre acaba levantando esse questionamento, mas tá na moda ou não tá, ele acaba sendo caro porque daí vou ter que trazer tecnologia industrializada e tudo mais, enfim, ela não é caro. Se a gente pensar a longo prazo, vamos pensar numa certificação LEED, vamos pensar num prédio, certo? Num prédio que precisa de uma certificação que ele vai ter uma vida útil de, sei lá, de 100 anos, correto? E vai existir um condomínio, vai existir uma manutenção, daí você defende aquela questão de manutenção. O seu investimento inicial ele é alto, sem dúvida.
Você vai ter que investir, vamos dar um exemplo, de reaproveitamento pluvial, você vai ter que investir em energia renovável, vai ter que investir em questão de eficiência energética. Você tem um investimento inicial, ele é alto, ele dá um pico de investimento alto. Só que ao longo do tempo, a longo prazo, dele que se paga. Daí o payback vai acontecer, entendeu? É o mesmo que acontece numa casa. A manutenção ela vai gerar, entendeu? Às vezes você faz investimento inicial, só que você não pode fazer aquela conta burra, né? No início ali, bater, pô, mas vai ser caro colocar isso, vai ser caro colocar energia fotovoltaica, né? Vai ser caro colocar reaproveitamento pluvial. Mas eu sento com ele, vamos fazer uma conta pelo menos daqui a 5 anos. Daí ser sustentável se paga, entendeu? Acho que eu não estou errado na linha de raciocínio, entende? Não. Eu acho que tem existiu também, eu acho que uma gourmetização da sustentabilidade, isso é fato. Porque muitas coisas eu acho que acaba... Claro, por exemplo, um vaso sanitário que vai fazer um reaproveitamento de água muito incrível ali, que vai ter uma tecnologia super de ponta, mas vai tomar 20 mil reais. Eu acho que aí já não é mais tão sustentável, sabe? Eu acho que eu super apoio essa questão de tecnologia, eu acho que precisa existir pesquisa, precisa existir inovação, precisa existir gente querendo trazer coisa nova, mas é que nem a própria questão da placa de energia fotovoltaica. Há 10 anos atrás, ela ia se pagar em, sei lá, 20 anos. Hoje ela se paga em 3, 4 anos. Sim. Então, assim, é uma coisa que vai sempre também se melhorando, né? Se otimizando. Então, é uma questão de a gente fazer escolhas certas também, né? Para aquele momento e entender, justamente como você falou, que algumas escolhas vão sair um pouco mais caro agora, mas vão te economizar muito em questão de tempo de vida. E até a própria questão da certificação LEED tem um peso muito grande de valorização de imóvel também, né? É verdade. Então, quando a gente fala de um ambiente corporativo, né, de empreendedorismo, enfim, desse outro ambiente, a gente considera também muito essa questão de valorização, de trazer pessoas ali para dentro, de trazer visibilidade, né, porque tem um peso muito grande também. Um prédio que tem, só para o pessoal entender, um prédio comercial que tem uma certificação LEED, cara, é o prédio, entendeu? Tipo, você está falando uma certificação internacional, uma certificação de eficiência energética. Quem não conhece até segue pelo menos o GBC Brasil, né? Que é o Conselho Verde da Construção, mais ou menos isso. No Brasil tem bastante movimento disso. E ali a gente funde bastante informações da certificação LEED. Existem alguns investimentos iniciais para ter certificação? Sim, existe. Existem alguns empenhos na parte inicial. Mas um prédio corporativo, ele acaba ganhando ao longo do tempo. Só que tem algumas situações que a gente vai de cada região. Eu digo aquele exemplo, né, prático assim, a gente falando, tem aquela questão, indiretamente, você está sendo também sustentável o seu prédio corporativo, um exemplo prático, você reduzir vaga de estacionamento. Na Europa é muito comum os prédios de certificação LEED, prédios de corporativa, não ter vaga de estacionamento, porque estão incentivando o transporte público. Sim. Aqui no Brasil, se a gente fazer isso, meu Deus, cara, tu é louco. Não botar no meu prédio vaga de estacionamento, entendeu? E aqui também tem deficiência no transporte público. Então, existe um ecossistema que não ajuda muita gente, não se ajuda. E até o órgão público, né? Com certeza, precisa de muito... De plano diretor, de incentivo, de algumas leis, talvez uma lei orgânica mais para incentivar. Eu desconheço, mas não tem algumas cidades que incentiva. Pô, sei lá, vai fazer... A tua construção vai ter, sei lá, 3 iniciativas sustentáveis. Vamos reduzir IPTU. Vou dar exemplo, entendeu? Só que não é em todos os... Isso aí já... O poder público já está bem próximo, entende? E essas ações indiretas, né? Você está incentivando o transporte público, automaticamente tu está ajudando o meio ambiente. Com certeza. Entendeu? E pensar, novamente, que sustentabilidade também não... Tem muito uma questão econômica também, né? Então, eu acho que você pensar, né, nas pessoas que precisam de um transporte público, incentivar que esse transporte público seja melhorado, seja otimizado, também é um jeito, né, de ser sustentável. E não só a questão do transporte público, falando de vagas de estacionamento, mas também a própria questão da ciclovia e tudo mais, sabe? Pensando nessa questão, assim, de que a sustentabilidade... Num edifício pode não só envolver o edifício, mas a cidade toda em si, né? Todo um ecossistema, como a gente comentou antes. Então, precisa se alimentar.
tem cidades, assim, que, meu, é exemplo nessa parte de planejamento urbano, né? O planejamento urbano casa muito bem com as construções e tudo mais, dependendo do plano diretor, né? Tu vai em algumas, né, fora do país, né? Tipo, a Alemanha, meu Deus, né? A gente acompanha de fora, nunca tive esse privilégio de conhecer. Mas tu vai lá fora, é mais do que normal. Tipo, é mais do que normal que uma casa e um prédio tenha energia fotovoltaica. É quase, sei lá, 70% das unidades habitacionais lá tem energia fotovoltaica. Em outras ações também, né? Aqui não, parece que a gente ainda tá, não sei, posso estar errado, mas olhando assim de fora, parece que ainda a gente patina. Por isso vocês estão de parabéns de ir para esse nicho. Imagina o desafio, entendeu? Se é difícil a gente conseguir uma carteira de cliente já fazendo convencional, imagina a parte sustentável, entende? Sim. É complicado. Mas eu acho que é bem satisfatório no sentido de que você também tá numa fronte, assim, né? Numa vanguarda, assim. Eu acho que, para mim, é muito importante levar as coisas para frente, assim. Então, eu acho que faz muito sentido que eu tenha um escritório de arquitetura que esteja na vanguarda, que esteja tentando trazer coisas diferentes. Eu até penso, até antes que tu estava comentando da questão de cidade, que aqui para Rio do Sul a gente poderia pensar em muito mais soluções sustentáveis que poderiam amenizar de maneira drástica, assim, a questão das enchentes, a questão das cheias, que qualquer chuvinha que dá, já tá os bueiros tudo se enchendo, sabe? Então, assim, iniciativas, alô prefeito, iniciativas que a gente possa pensar junto, né? Por exemplo, um telhado verde, que quando chove ele vai absorver muito da água que iria para os bueiros. E a gente poderia estar incentivando prédios comerciais, por exemplo, tá trazendo um pouco disso para os seus topos, sabe? Fazer uma coisa diferente, trazer soluções que poderiam estar ajudando nesse sentido também, né? Que é uma coisa que assola a nossa cidade de uma maneira muito cruel, né? Então... E a questão, assim, daí a questão de planejamento urbano, né? Tem muitas ações realmente que, né, dá para trabalhar. Vamos deixar a parte urbana um pouco de lado, até falar da parte residencial. Você tocou muito assunto ali do telhado verde. Cara, eu tenho uma resistência para telhado verde, não sei. Tem vários tipos de telhado verde. Eu olho assim o telhado verde, só a primeira coisa que eu tô falando... Eu nunca tive essa experiência de fazer o telhado verde, inchar isso tudo e tudo mais. Minha casa vai dar infiltração. Me dá essa impressão, entendeu? Sim. Eu acho que o telhado verde é a mesma coisa que uma platibanda. Tem que ser bem feito. Senão vai ter infiltração. A gente não tem de obra, acho que aqui em Rio do Sul bem, né, apropriada para isso. Talvez falte algo nesse sentido. Mas como qualquer outra laje, precisa de uma boa impermeabilização e um bom escoamento de água. E é isso. E claro, ela vai ter que ser um pouco mais resistente, porque tem o peso ali de uma terra molhada, né? Que vai pesar mais essa laje. Mas, assim, como te falei, tem vários estilos de telhado verde também. Tem telhado que vai ter mais terra, tem telhado que vai ter menos, tem telhado que você nem precisa necessariamente colocar terra, tu só coloca ali uma palha e umas plantas que super sobrevivem, que inclusive é uma solução que a gente indica para quando tem um telhado de uma casa muito antiga que tá tendo goteira, a gente sugere um telhado verde leve, que é esse telhado que você só coloca lá em cima um material orgânico que vai servir de certa maneira de alimento para aquelas plantas, coloca umas plantas que super se adaptam, aquelas mais guerreiras, assim, que sobrevivem em qualquer lugar, e depois disso, as próprias folhas dessas plantas que vão caindo vão alimentando esse ecossistema e resolve o problema de goteira. Sem gerar mais peso no telhado. Pois a gente... Aí tá, a gente tem... É por isso que é importante a providade. A gente tem um pré-conceito, né? A gente tem um pré, a gente não tem o conceito ali. E daí aquela questão, o pessoal de arquitetura acaba gourmetizando o telhado verde e se torna muito caro para aplicar. Vamos dar exemplo prático, a gente fez um estudo econômico para uma área de festa, né? Do espaço, num condomínio. A arquitetura foi lá do pessoal de Floripa, do Giovanni Bonetti. Lá de introduzir o telhado verde e tudo mais. Beleza, agora, show, perfeito. Vamos agora orçar isso, né? Questão de fazer o custo-benefício. Se tornou muito inviável, porque daí o pessoal acaba, sei lá, gourmetizando, mão de obra tem que ser especializada nesse ponto e tudo mais, e ficou inviável, entendeu? Muito caro, entende? Sim. E daí aquela coisa, num ponto, aquela questão dos pilares, né? Está sendo sustentado, sim, mas econômico não está sendo, então descarta.
entende? E a gente está falando de método, né? A maioria dos métodos você comentou. E em questão, a gente engenheiro, né, se preocupa, em questão de norma brasileira, tranquilo? Como é que funciona? A questão de projeto, responsabilidade e tudo mais. Pensando em durabilidade, né? Que a gente pensa, pô, né, são materiais teoricamente mais frágeis, né? E questão de durabilidade, como é que funciona? É o mesmo feijão com arroz do convencional, entendeu? Até poderia explicar um pouquinho mais questão de norma e durabilidade. Acho que é legal a pessoa saber também. Sim. A taipa de pilão e o pau a pique tem norma brasileira. Então, dá pra utilizar sem problema, dá pra financiar, inclusive, se quiser, sem problema. O tijolo ecológico está em processo de fazer a norma agora. Não, ele tem norma fora do Brasil, em vários lugares, mas no Brasil ainda não tem a norma efetivada. Até estou participando do grupo que está à frente de fazer a norma, legal. A gente faz reuniões de vez em quando, mas assim, é um processo ainda, né? Porque querendo ou não precisa de patrocínio, precisa de um incentivo. Então a gente está atrás de conseguir levantar essa norma para ele ser utilizado como estrutural. Para ele ser utilizado como vedação, já tem a norma. Mas para ser estrutural, sem precisar de uma estrutura independente, né, concreto armado, metálica, madeira, qualquer outra estrutura, para ele ser usado como autoportante, aí não tem a norma bem certinha ainda. Mas a gente está indo atrás de conseguir, porque até para financiamento legal, é importante. Para financiamento, né? Para te redução de custo. Eu sei pela minha experiência que eu tive em 2009, é um caso muito legal, acho que é até legal a gente trocar esse contato, você vê o desempenho da obra. Entende? O desempenho estrutural se comportou tranquilamente, porque inclusive era uma casa de 2 pisos, entendeu? Se fosse uma casa de 1 piso, coloca o radier normal, né? Faz uma sapata ali grande, né? Pessoa que não entende, beleza, atendeu a questão de resistência. E a questão de custo, o próprio cliente falou, a gente conseguiu realmente reduzir custo de mão de obra, bem significativo, porque eles mesmos montaram, deteve o auxílio, né, de encanador, eletricista e próprio pedreiro fazer alguns pontos, mas boa redução de custo, e a questão de agilidade, tá? Foi rápido, e de volta eu passo lá na frente, né, tá ali, tá legal, tá bacana, e teve o desempenho, daí esse tempo eu perguntei para ele em questão de manutenção, só tem que passar um verniz ao longo do tempo a questão de proteção. Sim. E na época, quando a gente fez, realmente não tinha nada normativo. E, passou tanto tempo ainda... Até eu já achei que daí a gente se desligou mais esse tipo de projeto e já passou tanto tempo ainda não tem norma brasileira, entende? Sim. E na época, quando eu estava pesquisando, eram uns folhetim comercial do próprio produtor, que eles tinham de como montar e tudo mais, daí a gente foi mais a fundo. Vamos dar um exemplo. Eu quero saber a resistência MPa dele. Fizeram um teste de compressão na máquina, fizemos o cálculo, beleza, estou confiante, pode ser autoportante. Autoportante, não vou precisar de estrutura de concreto armado. Legal. Só ali a gente conseguiu uma boa redução de custo. Com certeza. Mas ele tem que fazer uma pesquisa mais, aprofundar tudo mais e legal. Agora aqui em Rio do Sul eu vi, não sei se, ali no loteamento Panorama tem um tijolo ecológico. Ou é tijolo à vista, mas acho que é tijolo ecológico. É na Transenchente? É lá no Panorama, ali em cima do Sumaré. Eu sei que tem uma ali na... Que a gente brinca onde tem as kitnets lá em cima. Ah, tá. Não, lá não vi ainda. Mas eu vou... Mas tem até uma fabricante de tijolo ecológico até em Rio do Sul mesmo. Já tem? Legal. A gente até indicou eles para um cliente, mas acabou não dando muito certo, assim, acho que não... Eles acabaram não fazendo os testes, aí acabou ficando assim. Mas, assim, tá se popularizando mais e mais, né? Eu acho que é um sistema que é muito vantajoso, assim, só precisa realmente alguém ir atrás e querer utilizar, né? Eu acho que tem muita essa questão de cultura, não só dos clientes, mas também dos próprios profissionais, de acabar, às vezes, não indo muito atrás, né? Porque se o cliente também não pede, não tem essa pegada, acaba que tu vai ficando ali com aquilo que tem, né? E é ruim você chegar e impor algo pro seu cliente, né? É o seguinte, sua casa agora vai ser tijolo ecológico. Né? Não dá, ele tem que entender. É a mesma situação quando a gente trouxe o convidado, o Rafael e a equipe sobre o steel frame, certo? E é um método mais tecnológico, industrializado e tudo mais, mas ele tem suas vantagens, algumas sustentáveis e também algumas vantagens de eficiência energética. Mas não dá para chegar para o cliente, é o seguinte, eu quero que sua casa seja um top de linha, você vai fazer ela em steel frame, não dá? Não tem como, entendeu? Ele não tem que atender realmente a necessidade dele, ele tem que partir dele. Sim. E eu conversei com o Rafael, ele falou,
95% dos meus clientes, eles já vêm com a ideia, entende? Que daí para mim não é... E os outros 5%, daí a gente meio que divulga o método de batalha e tudo mais, mas é um método muito bem validado e dentro da norma, entendeu? Bem nesse sentido. Acima de tudo, o cliente ainda é dono da sua obra, né? Ainda é dono do seu projeto. A gente é a equipe que ajuda ele. E assim, defender aquela tese que qualidade não é luxo. Sim. Qualidade é atender a necessidade do cliente. Sim. Se o cliente, ele quer casa de pau a pique, beleza, tem, né? Tem um escritório que vai pensar nesse ponto, ou ele quer uma edificação que seja sustentável utilizando esse método, ou dá liberdade de trazer outro método, você está atendendo a necessidade dele. Que é aquela coisa que você comentou, a arquitetura não é o luxo em si. A arquitetura é a gente pensar alternativas, de encontrar um custo-benefício para aquele cliente, questão econômica e tudo mais, né? E o papel de vocês que está sendo desempenhado, estão de parabéns. Eu sei que pelo acompanho os projetos, assim, realmente dá para ver, foi pensado naquele ponto e realmente tem pegada sustentável ali. É diferente, entendeu? Bem legal. Eu sigo muitos arquitetos assim que trabalham dentro da questão de bioarquitetura, dentro de uma arquitetura social, que eu acho que tem um peso muito grande dentro da Rum Arquitetura, né, pra gente como arquitetos, assim, que a arquitetura tem um papel social de trazer qualidade de vida para as pessoas, uma pessoa que tá lá morrendo de calor ou que não tem uma qualidade de vida, que às vezes... até falando numa questão geral de pessoas que não têm onde morar, esses dias a gente viu um projeto de uma pessoa que estava em situação de rua, conseguiu um lugarzinho ali para morar, 4 metros quadrados, a arquiteta foi lá e fez um projeto de interiores que coube tudo o que ele precisava ali. E foi o suficiente para ele aumentar a qualidade de vida. Uma pessoa que tem pelo menos o mínimo, né, que tem pelo menos a base, ela tem a condição de tentar subir. Agora, Sim. quando nem isso ela não tem, né? Você falou tudo a questão de qualidade de vida, né? Se chega num ponto que a arquitetura está auxiliando a questão social, né? E questão de qualidade de vida. Porque daí, só pra gente, estamos quase finalizando aqui. Olha só, atende os 3 pilares que a gente defende, né? A questão econômica, a questão ambiental e a questão social. Exatamente. E a questão, qualidade de vida está fazendo o bem para a sociedade, o bem para o ambiente, questão de eficiência energética, a longo prazo, sem dúvida, só que é difícil, né? A questão cultural é difícil, até o pessoal entender é realmente complicado. Com certeza, até essa questão social, eu gostaria de comentar sobre um arquiteto que eu gosto muito, que é o Francis Queré, que ganhou o prêmio Pritzker do ano passado, que é tipo o Nobel de Arquitetura, é um prêmio internacional também, e ele é um arquiteto que ele tem origens muito humildes, ele morava numa vila na África do Sul, se eu não me engano, e ele era o filho do chefe, e aí ele conseguiu uma bolsa de carpintaria, porque ele queria construir escola para a vida dele, aí depois ele descobriu que ele ia ter que ser arquiteto e não carpinteiro, então ele acabou indo atrás de se formar e de realmente conseguir voltar para a casa dele, e ele fez uma escola lá na vila dele, utilizando a mão de obra local, todo mundo da vila foi lá e ajudou, fez tijolos de barro seco, que é o tijolo de adobe, que eles chamam, e de barro com palha, e levantou a escola, e, cara, e depois disso, assim, ele só cresceu, e ele leva muito essa questão da arquitetura, tanto social quanto uma arquitetura regional, que eu acho muito importante, de você utilizar aquilo que você tem no lugar. E eu defendo muito a bioarquitetura, e dentro disso junto também o tijolo ecológico, porque, cara, terra é uma das coisas que a gente mais tem. Então, vamos usar essa terra. E a terra tem tanta vantagem num sentido até de conforto, sabe? Porque se você faz uma parede de terra crua, ela não vai deixar passar tão fácil o calor. Ela não vai deixar também sair tão fácil o calor nos dias que são mais frios. Então, tem muito essa pegada, assim, da bioarquitetura, da gente trazer uma coisa mais natural, da gente procurar de novo aquilo que a gente já fazia tantos anos atrás e a gente não faz mais. Uma das questões que eu gosto de trazer, que, por exemplo, o tijolo ecológico é muito comparado ao material que foi utilizado para fazer a Grande Muralha da China. Tem vários, tem vários materiais na Grande Muralha da China, mas um dos tijolos que é utilizado é de tijolo cru com cimento. E tá lá até hoje, sabe? Sei lá quantos anos que já faz que foi construída e tá em pé. E por que a gente não usa mais esses materiais? Por que a gente não resgata esses outros? É resgatar, porque não é nada de inovação. O tijolo ecológico tem mais de 100 anos. Sim. Exatamente. Quando eu fui pesquisar, tem muito tempo, entende? É trazer, resgatar, quebrar paradigmas, né? Que dependendo da arquitetura que você gosta, tem um cliente que tem uma pegada um pouco diferente,
Existem métodos que você pode trazer e resgatar métodos que pode ser realmente econômico e ser sustentável, no caso, né? Eu falo, por exemplo, da parede de pau a pique. É uma das paredes mais baratas que tem para se fazer. Só que quando você fala de parede de pau a pique, a primeira coisa que tu lembra é aquele monte, aquele emaranhado de madeirinha ou de bambu com barro ali no meio. Sim. Mas aquilo lá é uma parede sem reboco. Então é igual uma parede de tijolo cerâmico sem reboco. Se você colocar reboco lá, ela fica igual uma parede, essa daqui que tá aqui, entendeu? Então só uma questão assim, de às vezes estética do preconceito mesmo, do como você comentou antes. Bem isso mesmo. De ir mais a fundo e realmente conhecer. E o cliente tem que estar muito aberto, né? Sim. É um cliente que ele pensa um pouquinho mais fora, ele está realmente aberto à novidade, um cliente que tem uma pegada bem diferente, com certeza. Acho que, pessoal, seria isso nosso bate-papo. Acho que a gente conseguiu falar o suficiente sobre a arquitetura sustentável. Tem bem mais assuntos, mas a gente teria que ficar aqui a tarde inteira, né? E assuntos disso, sustentabilidade nível Brasil, mundo, tem muito legal mesmo. Pessoal, para quem não conhece o Room Arquitetura, até depois a gente vai divulgar o nome do escritório da Manu e do Daniel, para vocês realmente conhecer, que é um trabalho assim, vocês estão de parabéns, é um trabalho árduo, que não é o feijão com arroz, é um trabalho que precisa de uma forma mais pensante, e vocês realmente estão de parabéns. Está ajudando o meio ambiente, está ajudando de uma forma também social e a parte econômica, né? Da minha parte, estão de parabéns. E obrigado novamente por participar nesse episódio. Pessoal, a gente fechou com chave de ouro, tá? Nosso 10º episódio e finalizamos nossa primeira temporada com arquitetura sustentável. Manu, obrigado de novo, tá? Eu que agradeço pelo espaço, agradeço por vocês estarem sempre dispostos a estarem trazendo, né, essas informações, fazer os episódios com a galera, chamar a galera para conversar. Eu acho que isso é muito importante pra gente que tá aqui do outro lado, né? Tu sabe, tu também estás do outro lado, né? Então, muito obrigado pelo espaço e é isso. Obrigado de novo, tá? Pessoal, até mais, logo trechos desse podcast, não perca a íntegra também no YouTube. Até o próximo e logo tem segunda temporada do SolucioneCast. Valeu, tchau, tchau.